Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa terceira aula a respeito dos profetas maiores do Antigo Testamento. Nas nossas duas últimas aulas nós falamos a respeito do grande profeta Isaías e nesta aula nós vamos falar a respeito do profeta Jeremias. E já de cara nós vamos falar a respeito do nome do livro, que é Jeremias, e que no hebraico é chamado de Irmiyahu, ou em algumas versões Irmiyah, provavelmente no sentido de aquele que o Senhor estabelece. E esse livro é bem especial porque de todos os profetas do Antigo Testamento, no original do hebraico ele é o mais extenso, contendo a maior quantidade de palavras de todos os profetas. Ele sozinho é maior em extensão e quantidade de palavras do que todo o pacote dos 12 profetas menores. E mesmo que Isaías tenha 66 capítulos, ainda assim Jeremias contém a maior quantidade de palavras no original, no hebraico. E além de ser um livro incrivelmente rico, tanto em material histórico quanto biográfico, nos dando aqui uma bela noção de onde, quando, quem estava falando e quais eram as circunstâncias ao redor do ministério de Jeremias. Mas mesmo ele sendo riquíssimo nessas informações, ainda assim o livro de Jeremias continua sendo um livro confuso e difícil de compreender, especialmente se nós não tivermos noção alguma de o que estava se passando ao redor dele, politicamente, religiosamente. Se você não souber quem é o rei Josias, Zedequias, quem são esses caras, quem é Babilônia, quem é Assíria, Egito, da onde que eles vieram, ou talvez para aqueles que leiam o livro de Jeremias já procurando o que é que está nesse livro, o que é que está falando a respeito dos nossos dias e a respeito do futuro, sem considerar qualquer contexto histórico, e acaba fazendo uma lambança porque o livro precisa de um contexto. É necessário ler ele a partir das lentes ou do entendimento de onde Jeremias estava, quem era Jeremias, para quem ele estava falando e o que é que estava acontecendo ao seu redor. E para falar a respeito da autoria deste livro, de cara, no capítulo 1, versículo 1, nós já vemos que o livro indica Jeremias como sendo o autor dessas palavras escritas aqui. Jeremias era um morador de Judá, que morava na cidade de Anatote, e muitíssimo provável que ele seja de linhagem sacerdotal, porque Anatote era uma cidade sacerdotal. E possivelmente também de uma boa família, de uma boa situação financeira, já que durante o livro nós vemos que ele tem dinheiro para comprar terras, ele tem dinheiro para comprar coisas que o Senhor pede para ele comprar. Enfim, não há qualquer dificuldade para que ele faça essas coisas que envolvem finanças. Então, historicamente falando, Jeremias era um homem que vivia em Judá, e muitos acreditam que ele tinha por volta de 20 anos quando o Senhor chamou. Ele até olha para si mesmo e fala para o Senhor: Senhor, eu sou uma criança. E quando ele começou seu ministério, o Senhor deu ordem para ele: não case com ninguém dessa terra. Então ele era até solteiro, realmente um jovem a quem o Senhor capacitou para fazer e falar coisas grandes no meio de Judá. Então, quanto à autoria, nós estamos bem certos que essas palavras realmente são as palavras do profeta Jeremias. A dificuldade textual de interpretação aqui do livro, na verdade, a discussão acontece ao redor da dificuldade cronológica do livro, justamente pelas narrativas, pelos oráculos não seguirem uma ordem histórica, onde nós conseguimos ver que em um momento ele está falando com um rei, depois ele está falando com outro rei, e depois ele fala de novo para aquele rei que ele falou anteriormente, como se o rei tivesse voltado à vida. Na verdade, simplesmente os oráculos não estão na ordem cronológica de acontecimentos históricos. E é por isso que, de certa forma, nós podemos até olhar para o livro de Jeremias e chamá-lo de um livro de livros, porque ele mesmo contém várias divisões separadas e aleatórias até, dentro do mesmo conjunto, a coleção de livros que contém o seu nome. Por exemplo, do capítulo 14, 1 até o 15, versículo 4, vai nos dizer que estas são as palavras do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Ou do 21:11 até o 22:30, que vai falar: essas são as palavras do Senhor que veio a Jeremias a respeito da nação de Judá, e assim por diante, cada porção separadamente. Ele não está seguindo simplesmente a cronologia dos fatos. Então, quanto à autoria, nós estamos seguros que é Jeremias. A maior parte dos estudiosos vai concordar com isso. Eles discutem apenas se as palavras desse livro são Jeremias escrevendo a respeito de si, da sua própria história, das suas próprias
próprias palavras, ou se era outra pessoa escrevendo a respeito de Jeremias em uma forma de coleção de palavras e oráculos dados por Jeremias ao longo de toda a sua vida ou ministério. Caso essa seja a situação, o provável escritor dessa coleção seria o próprio Baruque, aquele quem ajudou Jeremias durante seu ministério. De alguma forma, Baruque está envolvido em toda a situação, porque até mesmo aqueles que acreditam que realmente são as palavras de Jeremias, de alguma forma concordam com a grande possibilidade de Baruque ter sido aquele que realmente ou literalmente escreveu no rolo, assim como foram algumas das palavras dadas pelo Senhor a Jeremias, mas que foram escritas por Baruque durante o livro. Uma última discussão a respeito desse livro, que é importante a gente citar aqui, é sobre a diferença do número de palavras entre os manuscritos massoretas e os manuscritos da Septuaginta. Septuaginta sendo aquela cópia que nós já falamos várias vezes dos originais hebraicos para o grego, e massoreta sendo os textos em hebraico que foram carregados dentro da tradição no original do hebraico, que teriam sido editados ali depois da era cristã por escribas judeus que foram os grandes responsáveis até por guardar e preservar a língua hebraica. São eles que pontuaram, acentuaram e redefiniram o hebraico para que o hebraico se conformasse às novas regras de comunicação e escrita dos tempos mais modernos. Mas quando comparado então aquele texto no hebraico dos massoretas e os manuscritos da Septuaginta, nós vamos descobrir que o texto da Septuaginta, que é aquele texto que nós usamos, contém pelo menos 2.700 palavras a menos do que o texto dos massoretas, o que seria mais ou menos 1/8 de todo o texto está faltando no texto que nós usamos na nossa Bíblia. Essa diferença por muitos séculos seguiu como uma dúvida no meio dos estudiosos se o texto da Septuaginta na verdade fosse um texto falso ou uma segunda cópia, ou se o texto massoreta tivesse sido na verdade editado ou sido o original que teria sido escrito pós-exílico bem depois da era ou da época de Jeremias, mas foi depois dos descobrimentos dos manuscritos do Mar Morto que eles descobriram algumas cópias, diferentes cópias até, do livro de Jeremias, que então eles descobriram que o texto da Septuaginta, aquele que nós usamos, seria na verdade os originais mais prováveis do livro de Jeremias. E o texto usado pelos massoretas, na verdade seria uma edição posterior, um tipo de reformulação do livro para que fizesse mais sentido para os seus leitores, especialmente levando em conta a cronologia da história e as explicações históricas, para que aqueles que lessem o livro de Jeremias realmente compreendessem quem, quando e onde estavam acontecendo as coisas. E falando a respeito de datação, a carreira profética de Jeremias vai desde o ano em que ele recebeu o seu chamado, e isso foi durante o 13º ano do rei Josias, entre 627 ou 626 a.C., até depois da libertação do rei Joaquim lá do exílio, durante o reinado de Evil-Merodach lá da Babilônia, que aconteceu por volta de 562 a 560 a.C., e isso foi um fato histórico que Jeremias citou no seu livro, e teria sido este o último fato histórico mencionado. Então nós não sabemos exatamente onde Jeremias morreu. A maioria vai concordar que possivelmente ele tenha morrido no Egito, mas como o texto não nos diz aonde ele morreu, nós acabamos ficando no vácuo nessa informação. Mas Jeremias teria então exercido seu ministério durante um tempo bem turbulento, onde a nação da Assíria estava em sua decadência e a Babilônia estava em sua ascensão. E o pano de fundo aqui para Jeremias são os governos de Josias e os 3 últimos reis de Judá, aqueles que governaram antes do exílio da Babilônia. Então Jeremias teria visto o momento antes, durante e depois do cerco da Babilônia e do envio, do exílio dos moradores de Judá para a Babilônia. Ele viu tudo e sofreu junto com o povo. Mas para que isso acontecesse, nós precisamos entender melhor ainda o que eu acabei de dizer. Primeiro, a nação da Síria então começou a perder o seu poder até se tornar como nada depois da morte do seu último grande rei, Assurbanipal, em 631 a.C. Depois disso, ela foi enfraquecendo. As nações a quem ela subjugava se revoltaram, ganharam suas independências. A
A própria Babilônia, sendo uma delas, começou a ganhar poder local nos arredores ali da nação. O Egito começou a se tornar uma grande potência e Israel se encontrava ali no meio, entre o Egito vindo de um lado, a Babilônia vindo do outro, onde Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, começou a ganhar influência e avançar, até que o seu filho Nabucodonosor foi quem realmente tornou a Babilônia um grande império. E no Egito, primeiro nós vimos Neco e depois dele, Psamético, o cara que veio depois de Neco. Que nomezinho, é pior que o Web, meu Deus! Esse cara, Psamético, também começou a avançar para o outro lado. Então, durante a narrativa aqui, nós vamos ver que Israel estava no meio de duas grandes potências globais, a Babilônia sendo a maior, claro, mas nós vemos que o Egito queria influenciar e governar sobre Israel. Israel, às vezes, se colocava debaixo do Egito, às vezes vinha a Babilônia e tentava se colocar como governo sobre eles. Israel, então, vinha e confiava no Egito para se livrar da mão da Babilônia. O Senhor vinha, então, puxava Israel de volta e falava: não confia no Egito, não volte para lá. Governadores de Israel às vezes fingiam que aceitavam os termos dos dois para ver se tinha paz dos dois lados, até que no fim, finalmente, Nabucodonosor da Babilônia venceu o Egito no norte da Síria na batalha de Carquemis em 605, e foi assim que ele ganhou o domínio sobre todo o antigo Oriente Médio. E ele permaneceu dessa forma até 539, com Ciro e os persas que vieram e tomaram o poder da Babilônia. Então esse rei Josias, que o livro vai falar, é aquele rei que começou a reinar em Judá com 8 anos com a ajuda dos sacerdotes. Ele havia sido escondida por uma tia, não sei se você se lembra, e aí a avó do menino é quem queria ser rainha, mas acabou morta. Josias começou a reinar com 8 anos e lá por volta dos 12 anos ele começou várias reformas religiosas dentro da nação de Judá. E quando ele começou a reinar, na verdade é até legal lembrar disso, Josias começou a reinar por volta de 40 a 50 anos depois da morte de Isaías. Então Isaías já tinha profetizado muito daquilo que vai acontecer durante esse livro, mesmo que Jeremias e Isaías nunca se conheceram. E foi nessa época aí de Josias, enquanto ele estava reinando, quando ele tinha mais ou menos uns 18 anos, que durante a reforma do templo eles encontraram um livro da lei. E aí o rei Josias rasgou sua veste. Não sei se você se lembra disso, eu espero que se lembre, por favor, né? E aí esse rei Josias fez tudo o que era agradável aos olhos do Senhor. Ele foi provavelmente o melhor rei que o Judá já teve. Digo assim porque quando Davi reinou, ele reinava sobre todo Israel. Josias reinou apenas sobre Judá. Mas aí na história nós descobrimos que Josias morre. Como é que ele morre? Justamente em Meguido, tentando frear o Egito de avançar. Quando o Egito veio com as suas tropas debaixo do governo de Neco, Josias foi para lá para tentar parar e em Meguido ele acabou morrendo. Isso porque o Senhor disse para ele não ir. Ele acabou indo a si mesmo e morreu em Meguido. E depois de Josias veio Jeoacás, o filho de Josias. Mas como o Egito havia vencido Judá e agora estava com o seu poder sobre a nação, ele veio e substituiu Jeoacás pelo seu irmão mais velho Eliaquim, a quem ele mudou de nome e chamou ele de Jeoaquim. E foi esse Joaquim que fingiu que ele estava com aliança com o Egito desse lado, tá tudo bem, tamo junto. E aí ele virava pro outro lado, pra Babilônia, e dizia a mesma coisa: nós tamo junto, eu tô debaixo de vocês, sou submisso a vocês, eu vou pagar o imposto já, aguenta firme aí. E aí quando a Babilônia descobriu que ele estava fingindo tudo isso, o que eles fizeram? Fizeram um cerco ao redor de Jerusalém pela primeira vez, o primeiro cerco, onde eles levaram um monte de gente para o exílio já. E aí no lugar de Jeoaquim, eles colocaram Joaquim, filho de Jeoaquim e neto do rei Josias. Então seu pai havia sido colocado no poder pelo Egito, mas agora Joaquim estava reinando porque a Babilônia quis que ele reinasse. Mas acabou que ele reinou só por alguns meses, pouquíssimo tempo, e acabou sendo levado para o exílio da Babilônia também. Quem ficou no seu lugar foi o seu tio, que era filho de Josias também, Matanias, mas que acabou também tendo o seu nome trocado para Zedequias, que é um dos reis que nós vamos ler aqui também, porque foi durante o governo de Zedequias, em 588, que os babilônios vieram novamente contra Jerusalém, tomaram a cidade, destruíram o templo e queimaram toda a cidade. E não satisfeito com isso, eles levaram a maioria dos habitantes de Judá para o exílio da Babilônia.
Babilônia. Judá, a partir desse momento, então, ela se tornou uma província da Babilônia. Ela já não é mais um reino independente com seu próprio rei. Ela agora está submissa à Babilônia como apenas uma província. E Nabucodonosor agora coloca o seu governador regional em Judá, que é chamado Gedalias. Também nós vamos ver o nome dele nesse livro, porque ele já está governando em Judá depois que o povo foi levado para o exílio. E onde é que Jeremias está no meio disso tudo? Exatamente isso. Ele está no meio de tudo isso, vendo tudo isso acontecer, chorando por Jerusalém, clamando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia e ao mesmo tempo proclamando palavras que ele não queria proclamar, porque a sua personalidade não deixa, não quer, mas sendo submisso ao Senhor e excelente em tudo aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. Ele traz julgamento à nação, é odiado por todo mundo, mas cumpre a sua missão até o final da sua vida. E o versículo-chave do livro de Jeremias, então, é justamente Jeremias 1:5, que vai falar a respeito do chamado de Jeremias, dizendo assim, que antes mesmo que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes mesmo que nascesses, eu te consagrei e te designei como profeta às nações. A mão do Senhor realmente estava sobre Jeremias, desde a sua infância. O Senhor o guardou, o Senhor o preparou, o Senhor deu a ele todas as habilidades, capacidades, palavras e maneiras para que ele cumprisse o seu propósito naquele momento da história como um dos principais profetas do Antigo Testamento. E se nós precisássemos resumir o livro de Jeremias, eu dividiria o livro em dois. Do capítulo 1 ao 45 é simplesmente uma grande coleção de oráculos de julgamento da parte do Senhor contra a nação de Judá, por causa da infidelidade deles e das grandes abominações idólatras que eles cometeram durante os anos. E a segunda parte iria do capítulo 46 até o 51, que também é uma coleção de oráculos, mas agora contra as nações vizinhas de Judá, contra o Egito e, finalmente, contra a Babilônia. E durante todos esses oráculos, Jeremias foi perseguido pelo povo, foi chicoteado, foi posto no tronco para apanhar pelo guardião do templo, foi acusado de traição, foi acusado de rebelião e deserção, sofreu conspiração, foi preso, foi jogado numa cisterna cheia de barro, foi humilhado em público, enfim, Jeremias tinha bons motivos para ser conhecido como o grande profeta chorão, porque ele estava aqui no meio dessa situação, enquanto ele via Jerusalém e Judá se afundando cada vez mais em seus pecados. Ele ouvia o Senhor falar desse lado palavras duríssimas de julgamento contra a nação, e não bastava ele simplesmente ouvir aqui e observar desse lado, era necessário que ele se tornasse como um intercessor da parte de Deus para Judá, declarando: arrependam-se, voltem-se ao Senhor, porque o Senhor está a ponto de derramar juízo sobre a nação. Ele não queria fazer isso, mas ele fez. Ele proclamou as palavras do Senhor aos profetas, aos reis, aos príncipes, aos governantes, aos sacerdotes e todo mundo que precisava ouvir. E Jeremias não foi somente importante para aquele tempo em que ele viveu, mas ele também causou uma grande impressão nos autores do Novo Testamento, já que existem aproximadamente 40 referências diretas ao livro do profeta Jeremias no Novo Testamento. E a maioria dessas citações, dessas referências, acontece no livro de Apocalipse, ali no contexto em que o apóstolo João está falando a respeito do fim, da destruição e da derrota da Babilônia. O próprio Jesus, lá em Mateus 21, quando ele vai purificar o templo, é Jeremias que ele usa para falar a respeito do que ele precisa falar. Ele vai citar Isaías 56:7, quando ele fala: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas ele também vai usar Jeremias 7:11 para falar: mas vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. E no contexto da profecia de Jeremias, o julgamento por ter feito isso é justamente a destruição do templo e a destruição da nação. Exatamente o mesmo contexto que Jesus prega no Novo Testamento. E é até interessante que ali em Mateus 16, 13 e 14, nós vamos ver que o povo começou a achar que Jesus era o próprio Jeremias que havia voltado, ressuscitado, alguma coisa assim. Porque assim como o grande profeta chorão do Antigo Testamento, Jesus, que é também o homem das dores, chorou também por Jerusalém. E não é só isso não, são várias similaridades dentro do ministério dos dois. Por exemplo, os dois proferiram
maldições e destruição não só para o templo do Senhor, quanto para a nação de Judá, quanto para Jerusalém. Os dois foram rejeitados pelos moradores da sua própria cidade. Os dois foram presos e espancados. Os dois pregavam arrependimento. Os dois usavam imagens para suas pregações, para os seus oráculos, para fazer sentido para aqueles que estavam ouvindo. Jeremias foi quem profetizou a nova aliança, lá no capítulo 31, e Jesus foi aquele que consumou a nova aliança. Talvez realmente faça sentido que o povo estivesse pensando, será que é a mesma pessoa? Porque assim como os nossos pais ouviram tudo aquilo de Jeremias, esse cara tá pregando igualzinho. Arrependimento, destruição, reino vindouro, e talvez realmente fizesse sentido na cabeça deles, porque realmente Jeremias foi um grande profeta. E agora, tendo entendido tudo isso, é que nós vamos entrar direto no nosso esboço, onde a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 25, com os oráculos de justiça contra Judá e Jerusalém. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 19, com a introdução do livro, onde do 1 ao 3 nós vamos ver Jeremias aqui, onde ele se situa socialmente e historicamente, mostrando que ele era um morador de Anatote e mostrando que as suas mensagens para o reino do sul aconteceram durante os reinados de Josias, Jeoacás, Eliaquim, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E por último ali debaixo do governo regional como província debaixo de Gedalias. Do versículo 4 a 10 nós vamos ver o chamado de Jeremias, que é onde o nosso versículo chave vai entrar aqui. Eu te conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você nascer eu já tinha designado que você realmente vai ser o profeta às nações. Aí no versículo 6 Jeremias responde ao Senhor, mas Deus, não Senhor, eu nem sei falar direito, eu sou apenas um menino. Deus responde para ele, não diga que você é apenas um menino. No dia de hoje eu te estabeleço sobre nações, sobre reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires. E não somente isso, mas também para plantar e edificar. E a partir dessa conversa entre ele e o Senhor, é que nós vemos o padrão aqui da narrativa do livro de Jeremias. O Senhor traz a palavra de Jeremias e Jeremias proclama o que é que ele viu a todos os ouvintes de Judá. Mas mesmo enquanto ele fala, ele está ali revestido da sua humildade, retornando ao Senhor e dizendo, mas Senhor, eu tenho que dizer isso mesmo, Senhor, por que o Senhor não simplesmente cura eles, liberta eles, perdoa eles, Senhor? Não. Mas mesmo assim ele trazia a palavra do Senhor. No versículo 11 e 12 nós vamos ver a primeira visão da amendoeira, que funciona aqui como um tipo de mentoria da parte do Senhor. O Senhor dá uma visão a Jeremias e pergunta, o que você está vendo? Jeremias responde, estou vendo uma amendoeira. É isso aí, viu certo. Viu como você é capaz? Mesmo se achando uma criança, sou eu quem te capacito, vai e fala o que tiver que falar, que a minha palavra vai estar na tua boca, relaxa. No versículo 3 ao 16 nós vemos a fonte do juízo que está por vir, que vai ser uma nação que vai vir do norte. Nós sabemos que é a Babilônia, mas ainda aqui não nos foi revelado. E do 17 ao 19 é um chamado para que ele se prepare para a missão e comissão que o Senhor está dando para ele. Próxima porção do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 30 são oráculos contra a idolatria de Judá. E aqui nessa sessão nós vemos o tom que nós vamos ver no restante do livro. Em outras palavras, nada de flores. Então do capítulo 2, versículo 1 até o 3, versículo 5 é onde nós vamos ver a acusação do Senhor contra Judá. Ele vai dizer, eu lembro de você na tua juventude, como você me amava como uma noiva, como você me seguiu no deserto, eu era seu, você era meu, e estava tudo legal, mas me diga aí o que foi que seus pais encontraram de falha em mim para que eles me abandonassem e fossem buscar outros ídolos que são inúteis, porque foram construídos pelas próprias mãos dos homens. Aí no versículo 3 ele vai dizer, o meu povo cometeu 2 delitos. 1, ele me abandonou, aquele que é a fonte de águas vivas. E 2, eles cavaram para si mesmos cisternas furadas que não retêm água. Em outras palavras, o Senhor que dá vida estava ali disposto para eles. Eles abandonaram e foram atrás dos ídolos que não enxergam, que não falam, precisam ser carregados por homens. E o Senhor pega pesado para eles. No versículo 33 ele até fala mais ou menos assim, como você se
esforça para conseguir amor, de tal forma que você até se tornou professora de prostitutas. Ele vai até comparar Judá com Sodoma e Gomorra. E o resumo da queixa do Senhor contra Judá aqui é o seguinte: Judá estava casada com o Senhor, ela se prostituiu e quebrou a aliança indo atrás de outros amores, que são os ídolos, estes deuses que eles criaram para os seus próprios prazeres, e além de terem quebrado essa aliança para com o Senhor, nem depois de terem traído o Senhor e quebrado essa aliança, eles retornaram para ele. Eles não se arrependeram do que fizeram. Aí do 3:6 ao 4:4, o Senhor vai dizer que Judá viu Israel, o reino do norte, se prostituindo, e ao invés de se apegar ao Senhor, porque viu que o Senhor abandonou Israel, Judá aprendeu com o pecado de Israel e fez pior do que Israel fez. Eles deveriam ter visto o resultado de Israel, mas não. Eles quiseram fazer pior. Depois do 4:5 ao 5:31, como resultado da sua infidelidade e das suas abominações, aí vem destruição. E no meio dessa sessão nós vamos ver que tem aí uma mistura entre as palavras do Senhor e as palavras de Jeremias. O Senhor fala um pouco, Jeremias fala um pouco, ele intercede para o povo, e o Senhor fala com Jeremias, e Jeremias fala para o povo, e essas palavras estão todas misturadas nessa sessão. No capítulo 5 é uma coleção aqui de oráculos breves, com duas intervenções de Jeremias, do 3 ao 6 e do 12 ao 13, e no capítulo 6 nós vemos o anúncio aqui do cerco e do exílio da Babilônia. No versículo 22 ele vai dizer: um povo está vindo do norte, e uma grande nação das extremidades da terra, se preparem. Ele está falando da Babilônia. Depois a próxima porção do capítulo 7, versículo 1 até o 10, versículo 25, mais oráculos aqui contra a idolatria de Judá. Do capítulo 7, versículo 1 ao 8, versículo 3, são duas séries de oráculos em prosa, e é importante você atentar para essa porção, porque essa é a principal palavra, o oráculo de Jeremias para o povo de Judá, e também o principal motivo dele ser tão perseguido, porque essa é a palavra que ele teve que reescrever, já que a primeira palavra escrita no rolo foi queimado pelo rei. Lá no capítulo 26 nós vamos ver a resposta do rei em relação a essa palavra. Depois do 8:4 até o 9:26, nós vamos ver uma série de oráculos poéticos que vão falar a respeito dos mesmos temas: idolatria, juízo, quebra de aliança, tudo isso. Depois do 10, versículo 1 até o versículo 25, primeiro nós vamos ver uma comparação aqui entre os ídolos inúteis e o Senhor poderoso, soberano sobre toda a terra, e vai finalizar do versículo 23 ao 25 com uma oração de Jeremias. Depois outra porção do 11, versículo 1 ao 13, versículo 27, vai falar a respeito da aliança rompida. Do 11, versículo 1 ao 27, é um oráculo que vai ecoar os temas que já ocorreram, mas aqui agora a partir da imagem de uma noiva rompendo a sua aliança com o noivo e abandonando. Depois do versículo 18 ao 23, Jeremias vai se encontrar numa enrascada aqui, numa sinuca de bico, porque o Senhor está contra o povo e o povo está contra Jeremias. Jeremias é apenas o porta-voz do Senhor aqui, e o povo está olhando para Jeremias como sendo o cara por trás das palavras. E é por isso que no 12, versículo 1 ao 4, nós vamos ver que Jeremias vai falar com o Senhor a respeito dessa justiça. Senhor, olha aí o que está acontecendo. Como assim? Depois do versículo 5 ao 17, o Senhor responde Jeremias pela queixa que ele acabou de fazer. E ele vai justamente olhar para Jeremias e falar: tá vendo como o povo responde a você? É por isso que eles merecem o julgamento que está por vir. Você é apenas um profeta, e eles estão ignorando a sua voz. Imagina a minha aliança com eles que eles quebraram. Eles não estão nem aí. Para de querer interceder pelo povo. E aí no capítulo 13 nós vamos ver uma imagem simbólica aqui para falar a respeito da inutilidade de Judá e a respeito da destruição vindoura. O Senhor manda ele comprar uma cinta ou uma cirola. Algumas traduções vão dizer uma coisa, outras vão dizer outra, mas basicamente o Senhor pede para ele pegar aquela cinta, usar ela por um tempo, depois colocar ela escondida perto do rio, no meio das pedras, e aí depois de um tempo o Senhor pede para Jeremias ir lá buscar o cinto. Quando ele pega o cinto está podre. O Senhor fala assim: viu? Assim como o cinto apodreceu, eu vou apodrecer o orgulho de Judá, e depois vou amarrar ele na minha cintura, vou fazer ele se apegar a mim depois disso. Aí a próxima porção vai do capítulo 14, versículo 1 ao 17, versículo 27, com o povo sendo rejeitado pelo Senhor. E começando pelo capítulo 14, versículo 1 ao versículo 22, nós vamos ver que essa série continua seguindo um formato de diálogo entre Jeremias e o Senhor. Do versículo 1 ao 6, o Senhor vai declarar o juízo. Do 7 ao 9, Jeremias vai orar pelo povo. Do 10 ao 18, o Senhor vai responder para Jeremias: o juízo já está determinado, não adianta interceder pelo povo. Ao
invés de interceder, chore por eles. Depois do 19 ao 22, Jeremias vai responder ao Senhor, lembrando ele da aliança dele. Tem misericórdia, Senhor, lembra da sua aliança. Daí do capítulo 15, do 1 ao 14, o Senhor vai dizer para Jeremias, mas nem que Samuel e Moisés estivessem aqui para interceder por esse povo, eles não mudariam a minha decisão. Eu não vou mudar de ideia. O juízo já está declarado. Aí depois do 15, versículo 10, versículo 15, 16, 17 e 18, Jeremias vai responder com lamento, mas no versículo 11, 19, 20 e 21, o Senhor vai responder para eles dizendo, manda que eles se arrependam. Depois do 16, 1 ao 17, 8, rola aí um monte de proibições pessoais em relação ao juízo e Jeremias recebe o comissionamento para proclamar todas as palavras do Senhor, seja juízo ou seja de esperança. Depois do 17, 9 e 8, é mais um diálogo que vai seguir de um lamento da parte de Jeremias, do versículo 11 ao 18, e do 19 ao 27 vai finalizar com juízos proclamados pela parte do Senhor por causa da violação do sábado pelo povo de Judá. Aí mais uma porção do 18, versículo 1 ao 20, versículo 18, com símbolos e lamentos. E aqui nessa sessão nós vamos duas ações simbólicas, duas coisas que nós conhecemos muito bem. A primeira ação do capítulo 18, 1 até o 17, que é quando o Senhor diz para Jeremias, vai até a casa do oleiro. E Jeremias chega lá, o oleiro está trabalhando o barro quebra na mão do oleiro, o oleiro olha para aquilo e fala assim, o barro é meu, eu sou o oleiro, quem é o barro para me dizer o que eu tenho que fazer? Ele quebrou, amassou o barro e fez outra coisa segundo o seu bel prazer. E ali o Senhor mostra para Jeremias que Judá é como barro na sua mão. Ele é soberano sobre Judá. Ele faz com Judá da maneira que ele quiser para trazer a Judá o fim que ele deseja. E aí depois do 19, versículo 1 ao 20, versículo 6, nós vamos ver que lá mesmo na casa do oleiro, o Senhor pede para Jeremias, compre uma jarra de barro, chama os anciãos da cidade, os líderes da nação e vão todo mundo lá para o vale de Ben-Hinom. E quando você chegar lá, você vai pronunciar todos os juízos contra a nação. Fala para eles que a nação vai se tornar assolada e que o pau vai quebrar. Jeremias fez exatamente o que o Senhor mandou e, como consequências, ele acabou amarrado em um tronco sendo surrado pelo povo. E aí o Senhor usa aquela própria situação dele sendo espancado pelo povo para pronunciar mais juízo contra eles, justamente porque eles fizeram aquilo contra o profeta. Nesse contexto, Jeremias olha para o Senhor e fala, oh meu Deus, o Senhor só me dá a palavra de destruição. Se eu pronuncio elas ao povo, o povo quer me matar. Mas se eu não pronuncio e digo assim, não vou mencionar o nome do Senhor, não vou falar de morte, não vou falar de destruição, as suas palavras queimam, ardem nos meus ossos e eu não consigo manter elas dentro de mim. Isso é poderoso. Jeremias estava consumido pelas palavras do Senhor. Era necessário que ele liberasse os juízos do Senhor. A próxima porção vai do 21, versículo 1 ao 24, 10. São aqui os juízos da parte do Senhor contra os reis e os profetas da nação. Nessa sessão nós vamos ver que nós temos um oráculo contra Zedequias, abrindo a sessão e finalizando a sessão, começando com o pedido de Zedequias que vai acontecer lá no comecinho do exílio, quando ele percebe que as palavras de Jeremias realmente são da parte do Senhor e o que ele falou vai acontecer. Ele tenta melhorar a situação, mas não adianta muito, na verdade encadeia uma série de oráculos contra os reis, com a promessa de que eles serão substituídos por um rei justo, por um ramo que vem da linhagem de Davi. E do 23, do 33 ao 40 são profecias contra os falsos profetas. E nessa porção dos falsos profetas é onde nós vemos nos versículos 5 e 6 uma promessa messiânica aqui, que vai ser novamente repetido lá no capítulo 33, 15 e 16 e que é retomado lá em Apocalipse 5, versículo 5, de que o rei que há de vir é da raiz de Davi, ele é o renovo de Davi. E aí depois da próxima porção, do 25, 1 ao 25, 38, é um resumo aqui da primeira parte, um prenúncio da parte 4, porque do versículo 1 ao 14 nós vamos ver o anúncio do exílio que vai durar 70 anos. E foi exatamente essa porção que Daniel, lá enquanto ele estava no exílio, ele leu no capítulo 9, obviamente do livro de Daniel, né? Talvez até seja importante eu citar aqui que esse exílio de 70 anos foi contado a partir da destruição do templo, que aconteceu em 586 a.C., até a reconstrução do templo pelas mãos de Zorobabel, lá em 515 ou 516 a.C. Então, quando você ouviu 70 anos, você vai tentar fazer a conta de
de quando eles saíram da segunda vez, não vai fazer sentido. E aí o profeta Ezequiel vai nos dar uma pista que durante a reconstrução ainda estava sendo contado 70 anos, porque só foi acabar quando o templo foi finalizado. Então isso é isso. Depois do versículo 15 ao 33, nós vemos os anúncios dos juízos contra as nações. Do 34 ao 38, uma palavra contra os pastores de Judá. E no 25, versículo 10, nós vamos ver uma palavra de juízo contra a Babilônia, que é um eco lá de Apocalipse, no capítulo 18, quando vai falar a respeito da queda da Babilônia. E depois disso nós vamos para a próxima parte do nosso esboço, do capítulo 26 até o capítulo 36, quando o Senhor oferece a esperança, oferece o arrependimento, mas o povo rejeita. Essas palavras aqui, elas já foram dadas depois que a Babilônia invadiu Judá, então é importante entender isso. Então, como nós falamos, a cronologia aqui é meio bagunçada. Do capítulo 26, do 1 ao 6, nós vamos ver a reação do povo de Jerusalém ao sermão que Jeremias deu na porta do templo, no capítulo 7, que nós falamos a respeito. Então, por causa da reação do povo em relação à palavra de Jeremias, do 7 ao 24, o povo ali organiza às pressas um julgamento contra Jeremias dentro do templo do Senhor, pedindo que Jeremias seja morto. No versículo 11, eles vão dizer: este homem deve ser morto porque ele profetizou morte contra essa cidade, destruição contra essa cidade. Isso mostra muito a cultura profética dessa época, onde se esperava paz, paz, prosperidade, prosperidade, tá tudo certo, Deus nos ama, nós estamos em segurança. Aí vem um profeta e declara destruição, o povo, ele precisa morrer. E aí Jeremias responde para eles: foi o Senhor que me mandou dizer, eu declarei o que ele me mandou declarar, mas fica tranquilo, façam o que vocês quiserem comigo, só saibam que se me matarem, o meu sangue inocente também vai estar sobre as suas mãos. E nesse momento nós vemos que o que acontece é uma discordância entre o que parece ser dois partidos ali dentro de Jerusalém. O partido daqueles que preferem ser pró-Babilônia e o partido daqueles que preferem ser pró-Egito. Eles discordam a quem nós devemos servir, quem deve estar governando sobre Judá. E como Jeremias está dizendo, se submetam à Babilônia, ele acaba sendo salvo nesse momento justamente pelo povo, pelos líderes anciãos ali, que também são pró-Babilônia. E quem queria matar eles são justamente aqueles que são pró-Egito. Nesse momento, os pró-Babilônia aqui vão olhar para ele e declarar para o povo: peraí, mas Miqueias também profetizou destruição. Nem por isso tentaram matar ele. Por que vão tentar matar Jeremias? Deixa o rapaz ir. E assim ele foi liberto. Depois, a próxima sessão, do 27, versículo 1 ao 29, versículo 32, vai contar aqui a disputa de Jeremias contra os profetas. Então, o que nós vamos ver é uma discussão aqui, principalmente entre Jeremias, Ananias e Semaías. E isso aconteceu já depois da primeira invasão de Nabucodonosor a Judá. E é o mesmo assunto que nós já estávamos falando. O povo olha para Jeremias: você está querendo que a gente se submeta, que a gente se entregue à Babilônia? Isso não faz sentido, você está traindo a nação. E aí naquele momento até Deus tinha pedido para Jeremias que ele fizesse um jugo, que é aquele pedaço de madeira que os bois usam no pescoço para juntarem um no outro para carregar a carroça. Ele chega no meio dos profetas com um negócio daquele no pescoço, falando para eles: o Senhor vai colocar um jugo sobre o pescoço de Judá, vocês vão servir a Babilônia. Aí no capítulo 28, Ananias, que é um profeta de Gibeão, começa a profetizar falsamente ali: não, de maneira alguma nós estamos seguros, está tudo tranquilo. Ele pega o jugo de Jeremias, quebra o jugo de Jeremias na frente dele e diz assim: assim como o jugo foi quebrado, o Senhor quebrou a partir de hoje. Aqueles que já foram levados para o exílio vão voltar em breve, fiquem tranquilos, já passou, Deus já perdoou tudo. Jeremias olha para ele e fala assim: beleza, que o Senhor cumpra essa palavra, que o povo volte, que os utensílios do templo sejam tragos novamente para o templo, maravilha, mas deixa eu falar a verdadeira palavra do Senhor aqui. Realmente o Senhor quebrou o jugo de madeira, mas somente para colocar um jugo de ferro sobre Judá. Vocês vão servir a Babilônia. E para completar a palavra, Ananias, o Senhor vai te remover da face da terra. E ainda a palavra do texto vai dizer que naquele mesmo ano Ananias morreu. E depois do capítulo 29 nós vemos que é uma carta de Jeremias que ele enviou para os sacerdotes, para os profetas e para os anciãos que estavam lá na Babilônia no exílio e que estavam profetizando para o povo lá no exílio, dizendo assim: relaxem, vai dar tudo certo, nós já vamos voltar, o Senhor vai nos perdoar, o Senhor já liberou, o decreto vai rolar, nós vamos voltar. Mas Jeremias escreve uma carta dizendo assim: se acostumem por aí
comece a plantar, podem se casar, podem relaxar por aí, se acostumem, porque o exílio vai durar 70 anos, não menos que isso. Parem de crer nesses falsos profetas aí. E no meio disso ele já aproveita, já vai e profetiza a morte dos 3 profetas lá que estão falando abobrinha, e eles acabam morrendo lá também. Depois capítulo 30, versículo 1, até o 33, versículo 26, nós vemos a promessa da aliança sendo restaurada. E é interessante notar que é nisso que se baseia a posição de Jeremias como pós-Babilônia, porque só há esperança para Judá se eles forem para o exílio. O Senhor precisa castigar eles para que ele possa restaurá-los, como ele havia prometido em Deuteronômio. Então, assim, nos capítulos 30 e 31, nós vamos ver vários oráculos curtos que vão falar a respeito da restauração de Judá e do retorno do exílio. No 30, versículo 11, ele vai dizer: eu estou contigo, Judá. Eu vou destruir todas as nações para onde eu vou mandar vocês, mas vocês eu não vou destruir por completo. Eu vou somente castigar vocês na medida certa, depois vou trazer vocês de volta. E aí no capítulo 31, do 31 ao 34, nós vemos a promessa da nova aliança, a qual eu e você fazemos parte hoje como povo de Deus. É nesse lugar que está especificado. É aqui que ele vai dizer: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí ele vai falar: eu vou escrever os meus mandamentos no seu coração, colocarei a minha lei na sua mente, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Exatamente o que é proclamado no Novo Testamento em relação à lei do Senhor e a promessa de uma nova aliança. Depois que Jeremias profetiza tudo isso, no capítulo 32 e 33, ele vai preso por ter profetizado essas coisas. E mesmo preso, ele continua profetizando com sinais, com símbolos. Ele compra um terreno como sinal de resgate da terra. No 33, 15 e 16 ele vai falar sobre uma promessa messiânica. Ninguém para Jeremias, ele continua profetizando. Depois do capítulo 34, versículo 1 ao 36, versículo 32, nós vamos ver Zedequias, Jeoaquim e o manuscrito de Jeremias que ele queimou. E aí no capítulo 34 nós vamos ver uma narrativa para ilustrar a infidelidade do povo de Judá em relação à lei do Senhor, especialmente porque eles não queriam libertar os escravos como eles deveriam libertar. Então o 34 vai mostrar a infidelidade do povo, enquanto o 35 vai mostrar a fidelidade da parte de uma família, a família dos recabitas, que receberam a instrução dos seus pais e eles obedeceram e passaram essas instruções de geração em geração como um sinal para o povo, viu? Eles conseguiram guardar a aliança, por que é que vocês não estão guardando? Não há motivos, não há desculpa. E aí no capítulo 36 Jeremias pede para Baruque escrever todas as palavras de juízo que o Senhor deu a respeito de Judá, para que ele lesse na presença do rei Jeoaquim, já que ele mesmo estava proibido de ir na casa do Senhor, de acessar o rei, por causa das palavras que ele estava proferindo. Então Baruque veio e trouxe a palavra do Senhor. Jeoaquim ouvia desse lado, pegava um canivete, pegava o rolo, cortava e jogava o rolo com a palavra do Senhor no fogo. Cortava mais um pedaço e jogava no fogo. Cortava mais um pedaço sem temor, sem medo, sem nada, ignorando a palavra do Senhor. E foi depois disso que o Senhor prometeu que Jeoaquim não teria nem descendentes para tomar o seu lugar no trono. Em outras palavras, a esperança foi dada, mas foi rejeitada. Tudo teria sido diferente se Jeoaquim tivesse respondido diante do Senhor com humilhação, com arrependimento, clamando ao Senhor por misericórdia. Mas ao invés disso, ele ignorou a palavra do Senhor, como se ele soubesse o que ele estava fazendo. Aí no nosso esboço nós vamos para a próxima parte do capítulo 37 ao capítulo 45, com a queda, a destruição de Judá e toda a ruína de Jerusalém que veio depois disso. E essa seção aqui, diferentes da maioria, ela vai seguir uma razão ou um sentido cronológico nos fatos. Então tudo vai começar com o capítulo 37, quando o rei Zedequias vai depositar sua esperança aqui no Egito para livrar eles da mão do Babilônia, do Nabucodonosor. Mas Jeremias diz para eles que não vai funcionar, de que o Senhor vai trazer julgamento. E por causa disso que Jeremias foi preso. Depois do capítulo 38, ele acaba sendo jogado numa cisterna que estava vazia de água, mas estava cheia de barro. Mas acabou sendo salvo pelo rei Zedequias, meio que tentando ajudar o profeta aqui. Jeremias ainda vira para ele e diz assim, ó, se arrependa, se entregue à Babilônia, somente assim você vai viver. Mas se você não se entregar, você, suas mulheres, seus filhos, tudo vai ser levado, tudo vai acabar,
todos vão morrer. Se entrega. Depois, próxima parte do 39, versículo 1 ao 41, versículo 15, nós vamos ver Jeremias e a queda de Jerusalém. Então nós vamos ver tanto como caiu, quanto os acontecimentos que acontecem depois disso. No capítulo 39, então, a Babilônia vem contra Judá e invade, mata geral, mata príncipes, mata chefes, mata todo mundo, leva um tanto de gente embora. E aí no capítulo 40, o chefe da guarda da Babilônia chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, nós sabemos que você era pró-Babilônia, você tem feito um papel legal aqui. Que tal você vir para a Babilônia com a gente e ser bem tratado lá por nós? Jeremias fala para ele: valeu, amigo, obrigado, mas não obrigado. Eu vou ficar aqui em Judá mesmo para continuar o meu ministério com aqueles que ficarem para trás. E aí aqueles que ficaram para trás ficaram debaixo do governo de Gedalias, que era o novo governador regional de Judá. Mas no capítulo 41, Gedalias é morto por Ismael, que era da família real também, mas um baita traíra, que estava tentando aqui começar uma revolta contra a Babilônia. E acabou mesmo criando uma revolta dentro de Judá, que nos leva para a próxima porção, do capítulo 41, 16 ao 45, 5, com a fuga do povo de Judá para o Egito. Então, como Ismael começou aquela revolta toda lá, eles sabiam que a Babilônia vinha matar o restante geral. O que o povo fez? Vamos fugir para o Egito, porque lá nós vamos ser guardados da Babilônia. Antes de fugir, eles vêm para Jeremias e falam: Jeremias, ore ao Senhor, quem sabe o Senhor se arrepende do mal que ele trouxe sobre nós e nos livre do que está por vir. Jeremias fala para ele: nem que vocês fossem para o Egito, vocês estariam livres do que está por vir. Os juízos do Senhor irão alcançar vocês onde quer que vocês vão. Mas fiquem em Judá, que aqui em Judá o Senhor vai guardar vocês e vai livrar vocês do mal. Mas se vocês saírem, vai dar ruim. No 43:6 nós vemos que o povo rejeita mais uma vez a palavra de Jeremias. Só que dessa vez eles não somente ignoram a palavra de Jeremias, mas eles tomam tanto Jeremias quanto Baruque e carregam eles para o Egito junto com eles. Jeremias vai parar no Egito, onde ele continua profetizando o julgamento da parte do Senhor. Ele vai começar a dizer: a Babilônia vai chegar no Egito, vai matar todo mundo e vai levar vocês cativos do mesmo jeito. O único que vai ser salvo aqui, que é onde nós vemos o capítulo 45, é Baruque, que recebe uma promessa nessa porção, que ele vai ser salvo. Depois do nosso esboço, nós vamos avançando do capítulo 46 ao 51. Agora os oráculos já não são mais contra Judá, agora os oráculos são contra todas as nações, especialmente aquelas vizinhas mais próximas de Jerusalém e de Judá. Então aqui nessa sessão é onde nós vemos todos esses oráculos que foram declarados por Jeremias durante todos os anos do seu ministério em relação a essas nações. Elas não foram entregues uma depois da outra, mas é uma coleção desses oráculos. E elas provavelmente foram colocadas aqui no final do livro para que fizesse mais sentido, especialmente a destruição da Babilônia no meio da mensagem divina por meio de Jeremias. Então, primeiro do capítulo 46, versículo 1 ao 46, versículo 28, é onde nós vamos ver a destruição, o juízo declarado sobre o Egito. Então, os oráculos vão começar justamente com aquela nação aonde Judá está depositando a sua esperança. Busquem esperança, busquem consolo, busquem segurança no Egito, mas já vou falando, o Egito vai ser destruído pela mão da Babilônia. Aguardem e vejam. Depois do 47, versículo 1 ao 49, 39, é onde nós vemos os juízos em relação aos vizinhos de Judá. Esses vizinhos também são os inimigos históricos de Jerusalém. No 47, versículo 1, nós começamos com os filisteus. Depois, no 48, nós vamos para o leste com Moabe, no 49:1 com Amon, no 49:7 com Edom, e depois nós movemos para o nordeste de Judá com Damasco, com Azor e com Arpade, começando a partir do 48:23. Depois do 49:28 nós vamos ver juízos contra Quedar, finalizando no 49:34 com juízos contra Elão. Todos eles serão julgados pelo Senhor, especialmente pelo seu orgulho e pela maneira que eles trataram o povo de Deus durante todos os séculos. Finalmente o juízo do Senhor virá contra essas nações, e na maioria delas simplesmente porque Israel não fez a parte deles quando eles entraram na nação, quando entraram na terra prometida e não destruíram esses povos. Agora a mão do Senhor virá contra eles. E aí a maior parte dessa porção do nosso esboço do capítulo 50, versículo 1 ao 51, versículo 54, é onde nós vamos ver a queda e a destruição da Babilônia. Então mesmo que Jeremias adotasse uma política de pró-Babilônia,
ele estava bem ciente de que a própria Babilônia precisava ser destruída depois que ela fosse usada pela mão de Deus para destruir Judá. E aqui nessa sessão, nós vamos ver o Senhor mostrando a sua mão poderosa contra a Babilônia, como um guerreiro valente fazendo uma guerra santa que vem destruir aqueles que destruíram Judá. E a grande maioria dos juízos da Babilônia estão relacionados com esperança para Judá. Ele declara então juízo contra a Babilônia, depois vira para Judá e fala: por isso tal, vai dar tudo certo. Como no versículo 4, eles vão falar que Judá vai voltar junto com Israel e virão andando e chorando para buscar o Senhor seu Deus. Mas a destruição da Babilônia será pior do que a destruição de Israel e de Judá. E vai acontecer por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho e por causa do seu tratamento contra o povo da aliança do Senhor. E não posso deixar passar de que vários desses oráculos contra a Babilônia vão servir como base para o anúncio lá de João em Apocalipse, para falar não a respeito da nação Babilônia que julgou Judá, mas para falar a respeito de uma futura Babilônia que ainda há de vir e nós não sabemos muita coisa a respeito dela. Mas se a mão do Senhor trouxe o julgamento como foi declarado sobre a primeira Babilônia, nós podemos descansar em paz de que o Senhor irá cumprir a sua palavra também, de acordo com tudo que foi declarado pelo seu profeta e apóstolo João. E para finalizar, no nosso esboço, no capítulo 52, nós vamos encontrar o epílogo do livro de Jeremias. E essa sessão, esse epílogo, vai nos servir como um tipo de certificado para o ministério profético de Jeremias, mostrando aqui de que tudo que ele profetizou se cumpriu. Ele profetizou que Judá iria ser tomado e ela foi tomada, profetizou o exílio e o exílio aconteceu. O rei Zedequias ignorou as palavras do Senhor e Jeremias profetizou o que ia acontecer e aconteceu exatamente assim. Zedequias foi capturado, seus filhos foram mortos à frente dele para que ele visse. Depois disso ele foi levado para o exílio, seus olhos foram furados e ele morreu lá em vergonha. Mas já o rei Joaquim aceitou as palavras do Senhor e mesmo que levado ao cativeiro, ele continuou vivendo lá em segurança até quando ele foi liberto e recebeu uma morte honrosa. Então Jeremias realmente era um homem de Deus que ouvia as palavras do Senhor e as suas palavras se cumpriram. É assim que o livro vai fechar, é assim que a nossa história vai encerrar, e isso me dá esperança e paz de que o grande eu sou é realmente soberano sobre todas as nações, soberano sobre a história e está nos liderando para o fim que ele deseja, para o alvo que ele deseja para as nossas vidas e para toda a criação. E é assim que nós vamos finalizar nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.